Vamos de aniversariante já? Vamos lá. Quem tá fazendo A lista aniversário tá hoje? grande, hein, meu bem? A É? lista tá grande. Eita. Vamos começar aqui com o Jonas Bloch, ator. Parabéns pra você, Jonas. Felicidades. Hoje também é aniversário do Nick Nolte, ator americano. Parabéns, Nick Nolte. Hoje é Parabéns. aniversário também do Sebastião Salgado, um dos melhores fotógrafos Ai, do maravilhoso. um dos melhores fotógrafos do mundo, na verdade, sem né? dúvida Cara nenhuma, do incrível. Já fui a várias exposições dele. Um beijo pra você, Sebastião. Hoje também é aniversário da Florinda Messa, a eterna dona Florinda, ex-mulher do Chespirito. Um beijo do Chespirito, do Chave de Lucho. Chavo del Ocho, né? Exatamente. Um beijo pra você, do Bolanhos, né? Que é o criador. Chapolin. Bom, hoje também é aniversário da atriz Jussara Freire. Beijo pra você, Jussara. Parabéns. E a gente encerra a nossa lista com... Olha, eu achando que eu ia escapar Mas vai hoje. escapar sim, amiga. Márcio Smelling. Ah, você fez carinho de Márcio que tinha, Não, pegadinha pois é. do malandro. Sou muito bom ator, gente. Tá vendo? Tá saindo Hoje é muito aniversário do Márcio Smelling, humorista, redator, enfim, ele que Parabéns. tá revolucionando aí o humor da Globo. Um beijo Gosto pra muito. você, Melling. bem. Maravilha. Vamos começar aqui o nosso plantão de notícias Ai, aí meu do Deus. mundo dos famosos. A Porque, primeira ó, é o quê? Preocupante, bafônica? deu um susto nos fãs, viu? Ai, é Vitor Plantão Clay, gente, que já veio aqui no nosso programa. Um beijo pra você, O Vitor, Clay, melhor. do Sol. Pois é, do Olha. Sol. Que as crianças Se eu adoram. contar pra Luna, ela vai ficar triste. É, não, Sabe mas que ele fala- tá dodói. Tá tudo bem? Fala pra ela que tá tudo bem. Ai. Ele teve um susto, né, gente? Ah. Porque, ó, na tarde de quinta-feira, ele fez um pronunciamento aí nas redes sociais avisando que ele que ele teve uma crise de apendicite. E aí ele teve que ir para o hospital, foi internado, fez o que precisava ser feito lá, né? Ele fez passou por uma cirurgia, e só que ele precisou cancelar os shows que ele tinha agendado para o fim de semana e os compromissos também que tinha aí para se apresentar em programas de televisão e tudo mais. E aí ele relatou nas redes sociais, ele falou, desculpa gente, ele falou o seguinte: rapaziada, eu fui pego de surpresa nessa semana com um quadro de apendicite aguda grau 3, quando estava a caminho de Ilhabela, aqui em São Paulo, para fazer uma matéria, um pocket show. Já passei pela cirurgia e estou me recuperando aos poucos. O que eu queria dizer e me desculpar é que nesse final de semana eu não vou conseguir fazer o show que rolaria lá no Rio de Janeiro, no evento Espanta Neném, e nem vou ter condições de me apresentar no programa É de Casa. Então amanhã ele estaria no É de Casa, não vai conseguir. Obviamente que os fãs vão entender perfeitamente, porque afinal de contas, né, o Questão probleminha de saúde é motivo de força maior, gente? né? Pois é. Mas ele tá bem, viu? Tá se recuperando, foi ele mesmo que postou, tanto que vocês viram as fotos aí dele no hospital com um semblante bom. Mas quem já teve crise de apendicite sabe a dor que é. A gente acha que tá morrendo, na verdade. Exatamente. Você já teve? Eu nunca tive, mas aquele dia que eu tive a minha crise renal aqui no meio do programa, Dureza. a suspeita era que era apendicite. Eu falei, gente do céu, nem sabia. Quando eu que poderia ter. tive... Não foi Sim. apendicite, não. Foi pedra no rim. Foi outra coisa. Então, Apendicite eu não tive, não. o meu também foi a pedra no rim, É. né? Mas, gente, falo que é uma Parece dor que a gente tá absurda. morrendo, né? Essas dores que você não sabe de onde é, né? De repente uma dor aguda vem do nada, Pois uma é. coisa assustadora. Não, gente. Nossa, Que assusta bom que ele bastante. foi Bom que ele tá rapidamente bem. atendido, medicado, operado. Tá tudo bem. E agora é só se recuperar para voltar à boa. Bom, ontem quem estava em casa à noite e resolveu assistir ao Lady Night, não percebeu, né? Quem não tinha assistido ainda essa entrevista da Bruna Marquezine para Tata Werneck, não reparou num detalhe. Que a Globo cortou uma boa parte da entrevista Por quê? por conta do fim do namoro de Bruna Marquezine com Neymar. E essa é a nossa novela era um dos mexicana. assuntos. Exatamente. Por Olha quê, aí, gente? tá vendo? Já a consequência até onde chega? Se vai e vem, esses dois? Exatamente. Ai, ai, ai. Não havia sido... quando ela deu essa entrevista lá pra Tata Werneck, no Multishow... Faz tempo? Faz tempo, foi no ano passado. Eu me lembro. Foi no ano passado? No ano retrasado. Porque eu sigo a Tatá e eu me lembro que ela postou vários trechinhos dessa entrevista. A entrevista com a Bruna, No se eu Insta. não me engano, é de 2017. Se eu não me engano, tá? Depois eu posso verificar direitinho pra vocês. Essa entrevista foi feita em 2017, quando ela tinha praticamente acabado de reatar com o Neymar, né? E aí, teve um quadro, porque todos os quadros que são colocados ali no programa da Tatá são criados de acordo com a pessoa que ela está entrevistando. O programa é meio personalizado. Exatamente. Aí um dos quadros se chamava Não Vamos Falar do Neymar. Só que todas as perguntas envolviam o Neymar, só que sem falar o nome do Neymar. A Tatá perguntava coisas que tinham a ver, né, com
com o Neymar, só que sem falar o nome dele. Então, assim, as perguntas que a Tatá fez, né, foi o seguinte: você pretende colocar o Neymar Júnior ou o Neymar Neto como filho? Questionou. E aí, ela também, ela perguntou quanto tempo ela passou namorando, quanto tempo ela passou solteira, enfim. E ela perguntou também se a Bruna entendia de futebol. Então as perguntas foram feitas assim, falando e não falando. Gente, meu cabelo hoje tá... Falando não querendo falar. Tá que tá. Ou querendo falar, mas não e falando. Exatamente. E aí, essa parte foi cortada, porque, como vocês sabem, a Bruna Marquezine e o Neymar terminaram esse namoro em outubro do ano passado, em outubro de 2018. Então, em respeito à atriz, essa parte da entrevista foi cortada, porque não faria muito sentido mostrar para o público respostas dela, falar que tá tudo bem no relacionamento e etc, quando na verdade todo mundo sabe que eles terminaram. Então, muito provavelmente, tenho quase certeza que não foi nenhum pedido da Bruna Marquezine pra Globo de cortar essa parte. Foi a própria Globo que se atentou que, poxa, já que a gente tá exibindo um talk show... teve que esquentar a notícia, vamos dizer assim, né? Exato. Afinal de contas, eles não estão mais juntos, vão ficar falando do relacionamento que já não existe mais. Não a gente tem um talk show aqui, um programa de entrevistas, não adianta a gente falar sobre uma coisa que nem existe mais. Então, seguimos aqui o baile. Então, se você não faria mesmo. Se você não assistiu a essa entrevista no Multishow, você nem percebeu, mas o pessoal que já tinha visto no Multishow e quis rever a Bruna Marquezine pagando uns micos com a Tata Werneck, percebeu que faltaram essas perguntas. Mas tá tudo bem, né, gente? Parece que o baile já tá andando aí pra Bruna também, então tá, os dois, tá tudo certo. Bom, esperaram um pouquinho pra colocar essa entrevista, porque vai que eles voltam, né? Aí quando começaram a ver a fila andar, falaram, vamos botar logo, a gente edita e acabou. Exato. Correu Sempre há esperança no caso dele. Pois é. Sempre há esperança, gente. Ela é a única que morre. É a última que morre, né? É a única que não morre. É a única que não morre. Gente, eu tô lesado real hoje, viu? Eu dormi muito pouco. Mas vamos lá. Vamos falar da Aline Whirley, a ex-integrante do Ruge, que agora é jurada lá do programa The Four. Verdade. Gente, eu assisti ontem. Assistiu? Fui ver na Play Plus. Você gostou? Posso dar minha opinião real, sincera, Lógico, gente? sempre. Quem ainda não assistiu, então assista. Porque esse reality show é melhor do que o The Voice. Eu achei muito bom. Esse reality show Tirei o chapéu. É melhor do que o The Voice. Vocês podem falar assim, mas o The Voice é na Globo, o The Voice tem Ivete, tem Michel Teló. Realmente, eles têm um time de jurados. O elenco é legal do The Voice, lógico. Mas é que as pessoas estão acostumadas com o formato. Então o novo causa um certo estranhamento inicial. Mas as pessoas vão ver com o tempo a qualidade desse reality, não é? Gente, o The Four tá incrível. Incrível. E assim, você não consegue criar uma torcida logo de cara por alguém, porque você não sabe se aquela pessoa vai continuar ali ou não. Então, e todos são muito bons. E a qualquer momento, a pessoa que você tem certeza que vai ganhar, cai fora. E aí não depende do jurado, não depende do público de casa, depende das pessoas que estão ali na plateia, deles continuarem ou não. Quer queira ou não, é uma parcela do público que define, né? E, uma parcela pequena. Os competidores são muito bons, a estrutura tá muito boa. Olha, eu fiquei arrepiado. Eu falei, gente, esse reality show tá muito mais legal de assistir do que o The Voice. Porque o The Voice também, a única parte legal, assim, que é emocionante, é a hora de virar as cadeiras. Depois, é a mesma coisa de que todos os outros reality shows, depois você tem que gostar bastante de música, de ver os cantores, a performance deles, porque fica em cima disso, exclusivamente. Né? Exatamente. E até porque, né, gente, cansou um pouquinho a Jaiô lá do Carlinhos Brown. Não, isso aí, na verdade, quando começou já tava cansei. Já começou atrasado. Mas enfim, a notícia é a Aline Whirley, que é jurada lá do The Four. E por que ela assinou o contrato com a Record para ser jurada do reality show? Porque o Ruge acabou. Acabou, gente. Pela segunda vez, o Ruge chegou ao fim. E dessa vez, elas não estão anunciando como um fim propriamente dito. É mais uma pausa. E aí eu catei a Aline lá de canto e falei, Aline, vem cá, né, meu bem? Porque, explica isso direito. Vocês quase me fizeram infartar em 2017 quando vocês falaram que iam voltar. Voltaram. Foi uma porrada de show de vocês. E aí, agora, um ano e pouquinho, não deu nem um ano e meio que vocês se reataram, vocês vão se separar? Por quê? Parecia que estava tudo bem, vocês trabalhando pra caramba. E ela me falou que foi exatamente isso. O fato delas terem muitos compromissos profissionais e a vida delas, pessoal, estar em outro rumo, em outro sentido. Então, assim... Gente, mas espera lá, eu preciso fazer um comentário, claro. um adendo. Quando você se propõe a ter uma carreira musical,
você tem que pensar na possibilidade de dar certo, não é? Tipo, e se der certo? E se for legal? Exato. E se a gente tiver um monte de show pra fazer, a gente vai dar conta? A gente vai carregar isso? Senão, nem começa. É tal história, não quer brincar? Não desce pro play? Ô, Rê, mas Não aí... deu pra entender? A justificativa que não justifica. Exato, não deu pra entender. Mas quase todas elas, são 3 ali que são mães, né? Eu acho que só a Luciana e a Karen Rios que não são mães. Acho que a Luciana não tem filho, tá? Acho que são as únicas 2. E as outras 3 têm crianças muito pequenas, né? Entendo então, esse lado, super difícil. A gente tem que abdicar de algumas coisas, porque, né? Viajar ao Brasil e tudo mais. Só que, aí, eu concordo com você. Esquisito. O que aconteceu, que a Aline me explicou, quando elas se reuniram lá em 2017, que elas foram convidadas para fazer parte daquela festa Chá da Alice, que aí fizeram um especial Chá Rouge, elas não esperavam que o negócio ia lotar, que elas iam ter que fazer shows extras, que a festa ia ter que fazer apresentações extras. Elas começaram meio tirando uma onda, assim. Elas foram assim, tipo a Xuxa, quando foi fazer a participação nessa mesma festa, a Xuxa foi lá fazer uma participação, em questão de minutos os ingressos esgotaram e agora a Xuxa está viajando, não só o Brasil como a América Latina, para se apresentar com essa festa. Ela retomou, porque essa festa colocou a Xuxa de novo na estrada. O Rouge foi a mesma coisa. Elas chegaram, estavam todas bem e tal. Vamos fazer um show? Vamos fazer um show. Dali a pouco falou, não, tem mais um, tem mais outro. Ok, acabaram as apresentações do chá, né, do Chá Rouge. Elas sentaram e falaram, poxa, acho que a gente merece, né, uns showzinhos aí para comemorar os 15 anos de grupo. Aí nessa de fazer uns showzinhos, os fãs começaram a pedir música. Aí cidades de outros lugares muito distantes aqui do Brasil, que elas não estavam prevendo, os contratantes começaram a pagar valores altíssimos para elas irem. Quando elas viram, elas estavam com uma agenda surreal, surreal. E aí tem essa questão da vida pessoal, né? Porque afinal de contas elas passaram quase 10 anos com a vida organizadinha. Seguindo as vidas, né? Exato. Toda vez que iam fazer um trabalho, elas conseguiam se organizar. Algumas delas foram fazer novelas, outras foram fazer musicais, as outras foram fazer shows, enfim. Cada uma foi seguir o teu rumo. E aí fazer turnê, né? É um pouquinho mais complicado. E aí a Aline me explicou exatamente fora isso. De casa, né? Com criança pequena é muito difícil. E aí conciliar a agenda da vida pessoal das 5 foi muito difícil, principalmente depois de quase 10 anos delas separadas, né? Isso foi um problemão. E aí a Aline me falou que não teve briga, não teve nenhum problema entre elas. Isso ela fez questão de deixar claro, porque lá na primeira vez quando elas se separaram, em 2006... tinha esse boato né? de que elas não estavam se entendendo, de que elas não tinham superado a saída da Luciana, enfim, um monte de coisa. Ela pegou e falou o seguinte, o principal é todo mundo entender que nós 5 nos gostamos de verdade. Tivemos um momento muito incrível de se reconectar, de ser Rouge. Foi muito desafiador e ainda assim conseguimos gravar um disco. Fizemos shows pelo país inteiro, fizemos clipes, o que a gente nem esperava que pudesse acontecer nesse momento das nossas vidas. Temos as nossas vidas particulares, entendemos que seria mais importante agora darmos uma pausa, nos reestruturarmos e depois voltarmos num outro momento. E tudo com muito amor, tranquilidade e clareza. Esse é o nosso foco, senão não teríamos voltado. Nós sabemos muito bem o que queremos. Foi uma conversa muito tranquila de entender que era o momento de dar uma pausa. É uma pausa, gente. Uma pausa, né? Tá explicado, então. Teremos Rouge no futuro, é isso? Teremos Rouge. Quanta criança tá aí se lambuzando, né, gente? Já acabou, mas já separou mais um negocinho ali pra ela, né? Que a gente bem sabe. Então pode mandar o refil pra cá, Mati, que eu vou contando umas historinhas enquanto a nossa belíssima apresentadora se debruça acaba de aí comer. Nossa, que maravilhoso. nas delícias que o Iga trouxe. Bom, vamos falar da dívida. Dívida de Pablo Vittar, Pablo gente. Vittar? Pablo Vittar foi parar na justiça agora. Vai ter que responder para a justiça. Responder não, né? Foi a dívida que ela tem, que foi parar na justiça, ela vai ser cobrada através de algum promotor e tudo mais. E é uma dívida, menina, que olha, sem brincadeira, a hora que eu te falar o valor, você vai falar, nossa, gente, é tão pouco. Por que ele não pagou antes? Por que não pagou antes? É muito complicado, porque assim, a história é a seguinte, gente. Em fevereiro de 2017, a Pablo comprou para a mãe dela um apartamento lá em Uberlândia, em Minas Gerais, no valor de R$146 mil. O que aconteceu? A Pablo deu uma entrada de 36 mil, uma entrada generosa, né? E vamos lembrar que em fevereiro de 2017, a Pablo ainda nem tinha estourado, não tinha acontecido. Ela já estava trabalhando ali na Globo, fazendo Amor e Sexo, mas ela não tinha estourado.
Pois bem, aí o restante, né, os outros R$110 mil seriam depositados na conta do Oswaldo Albino de Oliveira Júnior até o dia 20 de abril de 2017, quando a Pablo ainda não tinha estourado. Pois bem, gente, a Pablo ficou trabalhando e tudo mais, só que aí só em julho de 2017 ela depositou R$99 mil e 50 centavos. O que me chamou a atenção foram esses 50 centavos. Eu acho que ela passou assim, ó, o caneco, passou um rodo ali. Pegou até as moedinhas que tava sobrando na bolsa. Quebrou o cofrinho, quebrou o porquinho lá da casa dela. E aí foi lá e depositou esses 50 centavos aí também. Então ficou faltando um valor, né? Esse valor aí dava R$11 mil. R$11 mil de dívida. Só que foram passando os anos, né? Não passou tanto tempo assim, né? Deu 1 ano e meio agora. Foi passando esse tempo todo e esses R$11 mil, menina, viraram R$16 mil. Desculpa, R$16.086,89, que eu acho que a Pablo vai conseguir pagar agora, né? Isso tudo é valor com juros. Só que o fato da Pablo não ter pago esse valor e ela já ter sido cobrada ao longo desse tempo, fez com que o caso fosse parar na justiça. O proprietário do apartamento falou: ô Pablo, você está viajando aí o mundo, está internacionalmente conhecida, se apresentando no Brasil inteiro, ganhando um belo de um dinheiro, por que você não me paga? Enfim, o caso foi parar na justiça e agora a Pablo vai ter que pagar esse valor. Quem publicou a notícia foi o Léo Dias. E aí, depois do que aconteceu com o ator Rafael Cardoso, eu acredito que no caso da Pablo seja a mesma coisa, menina. É, né? Seja exatamente a mesma batendo coisa. na porta. Seja exatamente a mesma coisa. Por quê? Foi logo na sequência que a Pablo, estourou. E achou pra cá, achou pra lá, e trabalha daqui, trabalha colar. Uma dívida feita por uma outra pessoa. No caso foi ela mesma que fez. No caso foi ela mesma, só então, que aí, não é o mesmo caso Não, só que aí o que me faz pensar quando você começa a trabalhar demais, ficar sem tempo pra si mesmo, você vai terceirizando, né? Aí você fala assim, bom, agora eu não dou conta mais de cuidar das minhas finanças, então tem que ter uma pessoa pra cuidar. Agora eu não tenho mais tempo para atender o meu telefone, então eu vou contratar um secretário, uma secretária. Eu não tenho mais tempo de agendar as minhas entrevistas, contrato um assessor de imprensa. E por aí foi. Eu acho que nesse trânsito, sabe, de Pablo comprou um apartamento, Pablo não paga na data exata, a dívida cresce, Pablo estoura, começa a trabalhar que nem uma louca. E aí, na hora de falar assim, olha, eu tenho essa dívida aqui, a hora que entrar um dinheirinho, você paga para mim, por favor? Eu acho que faltou isso. E aí foi passando o tempo, esqueci. Só que quem deve esquece, quem não deve, quem espera a dívida, quem espera o dinheiro não esquece, não esquece jamais, tanto que agora foi para a justiça. Então, obviamente que a Pablo vai pagar isso, porque ela tem esse dinheiro. A gente só espera que seja rápido, porque a gente sabe como funciona a nossa justiça aqui no Brasil. E esses processos bobos, né, que eu chamo de processo bobo, porque isso é fácil de ser resolvido, sejam resolvidos o quanto antes para a nossa justiça se preocupar com coisas muito mais sérias. Daqui a pouco você conta mais? Conto sim, e é com puxão de orelha. Depois. Ai, quero saber essa história do humorista que fez bobagem. Humorista sem graça. Tá bom, depois você conta. Humorista sem graça, sacanagem. Vamos falar aqui do humorista sem graça? O que aconteceu? Léo Lins. Oh, Léo Lins, pisou na bola, hein? Pisou na bola. Ele é meu vizinho, mora pertinho lá de casa. Jura? Vira e mexe, encontro ele na calçada lá de casa. Bom, enfim, ele fez o show dele de stand-up. O Léo Lins, pra quem não conhece, gente, ele trabalha lá no programa De Noite do Danilo Gentili. Bastante divertido, engraçado, faz bastante piadas, muitas piadas politicamente incorretas, mas que assim, a gente deixa passar, porque cabe ali tem na um público pra isso também. Exato. Só que a piada que ele fez durante o show de stand-up dele, que ele publicou na internet, no canal do YouTube, pegou muito mal, muito mal. Porque ele foi tentar fazer piada com os mortos da Chapecoense, daquele acidente aéreo que matou 71 pessoas e que até hoje o pessoal lá de Chapecó ainda está tentando se recuperar. O time, a Chapecoense, ainda hoje vive com esse estigma, né, com essa dor dessa perda, dessa tragédia, que foi a maior tragédia aérea do mundo do esporte, né? Do mundo do esporte. E aí... O que ele falou? Ele falou, já vou falar já. O Pedro Rocha, que é filho do Fernando Rocha, ele é jornalista lá da Globo. O Pedro Rocha, ele cobre a Chapecoense há 2 anos. Desde quando aconteceu esse desastre, né, essa tragédia. E aí o Pedro tomou conhecimento desse vídeo e ficou
pé da vida com a brincadeira feita pelo Léo Lins, né? Tanto que ele foi lá e rebateu a piada que o Léo Lins fez. Deixa eu pegar aqui e ler direitinho o que o Léo Lins falou. Que eu tenho... foi o seguinte, ó. Ele comentou o seguinte quando ele estava fazendo lá a piada dele, comparando, né, a questão... deixa eu pegar aqui exatamente o que ele comparou, gente. Agora me deu um branco. Exato. Ele falou o seguinte, ele foi fazer uma comparação entre o desfecho da morte do pessoal da Chapecoense e daquele jogador, do Daniel, que faleceu recentemente, agora também no final de 2018. Ele falou o seguinte... Daniel do assassinato. Exato, Daniel do assassinato. Tá. Ele falou o seguinte, pelo menos ele morreu depois de comer coisa boa. Não foi como os jogadores da Chapecoense, que era comida de avião. Então, assim, o Daniel teve aquela história de que foi pro quarto, né? Ficou com uma mulher que, teoricamente, era comprometida e por isso que ele acabou sendo assassinado. E aí, nessa piada dele, dentro do show de stand-up, ele fez essa comparação muito da infeliz, Nossa, né? Primeiro... você não fala isso nem em mesa de bar, né, gente? Então. Piada besta. Machista, besta, mexeu com uma situação sensível, né? Eu nem chegaria no machismo ainda, porque a situação de antes é tão bizarra, as duas situações são tão adversas, tão difíceis da gente digerir o que aconteceu, tanto com a Chapecoense quanto com o outro, aquele crime bárbaro, né? Sim. Que loucura, pra que fazer piada com isso? Não, e ele ainda fez outra piada em relação à Chapecoense. Piada com político, a gente gosta muito mais. Porque eles já desgraçam tanto a nossa vida, né? Não tem problema a gente tirar um sarro da cara deles também. Por mais politicamente incorreto que seja, não vai pegar mal. Exato. Que loucura. Exato. Pra que fazer isso? E aí ele fez outra piada também em relação à Chapecoense, falando que o pão na chapa, quando cai no chão, não é pão na chapa, é pão na chape, né? Se referindo à Chapecoense, que o avião caiu, entendeu? Tipo, piada besta. Nossa, pior que a piada ainda é ruim, né? Ela é ruim. E pegou muito mal. Eu acho que agora também ele vai precisar se posicionar diante disso. Mas, bom, enfim, não vou fazer nenhum comentário para não me complicar aqui. Se complica com o vizinho. Não, o Fernando Rocha, desculpa, o filho do Fernando, Pedro Rocha, ele viu esse vídeo, ficou muito irritado e muito chateado com o teor, né? Porque, afinal de contas, há 2 anos ele cobre a Chapecoense. E ele falou o seguinte: é muito louco como algumas pessoas têm a presunção de achar que algumas coisas são engraçadas só por serem absurdas. Não, definitivamente não é engraçado, cara. Chapecó é uma cidade que sofre até hoje com esse acidente. As 71 vítimas que se foram na maior tragédia aérea do esporte mundial não são piada. É história, é dor, é buraco no peito das famílias de uma cidade e de todo mundo que se comoveu com a tragédia. Sim, esse pisão foi dado pelo Pedro Rocha, filho do Fernando Rocha, que é repórter lá da Globo. Esse vídeo do Léo Lins, por que o Pedro teve acesso a ele? Porque assim que foi publicado no YouTube, os próprios fãs e seguidores do Léo Lins se incomodaram com essa piada. E começaram lá no canal do YouTube a falar que era absurdo aquilo que ele estava falando. E aí esse vídeo foi parar para outras redes sociais, distribuído em Twitter, Instagram e tudo mais. E aí a galera começou a descer a lenha. E eu acho que tem mais é que descer a lenha mesmo. Porque tem humorista que se vale daquela máxima de que é piada, posso falar tudo. É piada, posso falar tudo. É a turma do politicamente correto. Não, gente, não é a turma do politicamente correto. É que tem coisas que não devem realmente ser faladas em tom de piada. Exato. Tem gente que fala que é mimimi, mas é porque não se coloca no lugar da pessoa. Você não sabe a dor que aquelas pessoas sentem a partir do momento que elas ouvem falar novamente sobre aquele assunto, né? Porque pessoas se foram, pessoas queridas se foram. Então, foram 71 mortos, mas foi uma tragédia que impactou o mundo. Vários jogadores de futebol, vários atletas, hoje têm medo de andar de avião por conta dessa tragédia. É muito complicado, gente. Teve mais um caso do argentino que entrou no avião já com medo, mandou a mensagem, infelizmente acabou acontecendo o pior, parece que o corpo dele foi achado, inclusive, tem a confirmação agora do corpo dele foi encontrado, né? Como é que ele chama mesmo? Foi ontem, né? Acabou de ser encontrado. Sala, né? Histórias terríveis, histórias muito tristes, né? Isso deixa uma marca, deixa uma mancha na vida dessas pessoas, né? Deixa. Então, assim, fazer piada com a dor do outro nunca vai ser, assim, direito de humorista. Nunca vai ser, assim,
o politicamente correto tá demais. Gente... Não, isso não é excesso de patrulha, não. Não é isso excesso só de bom patrulha. senso. É questão de bom Só bom senso senso. mesmo. Então, acho que vale uma retratação, viu, Léo? Mas porque eu também não sou a favor desse excesso de patrulha. Vale Tem uma coisa que retratação. vale piada, sim. Seu chefe odeia fazer não. retratação quando pisa na bola, mas não seja como ele não, tá? Faça diferente, porque a gente tem esperança, tem fé em você e em toda a galera que trabalha com o teu chefe. Teu chefe odeia, teu chefe acha que ele pode fazer piada sobre o que ele quer. E quando o pessoal questiona ele, ele fala, vocês são chatos, ainda botam a patrulha dele para encher o saco das pessoas que estão criticando a piada de mau gosto que ele fez. Não seja assim não, Léo, porque isso daqui, essa piada, foi muito ruim, muito mal. Não é ruim de qualidade só. Também. É ruim, não somente de qualidade, mas foi de mau tom, de mau tom. Saiba reconhecer o erro, porque você tem um repertório legal e você é um muito bom maior humorista. do que isso. É um Você é bom, muito certeza, maior um do bom que humorista. isso. Então, retrate-se, tá? Retrate-se. Eu acho que todo mundo dá uma escorregada na vida. Normal. Então você não ia ser diferente, Acontece. mas retrate-se, porque vai ficar melhor pra você, tá? Tá certo, o que mais? Vamos falar sobre Anitta, meu bem. É a fila que não anda. Como é a fila que dispara, meu bem. Nossa, catraca da Sé. Catraca da Sé. Catraca da Sé, Às gente. 6 da tarde. Não é? Anitta que terminou o Que casamento, maldade. logo na Brincadeira, sequência gente. já foi apontada com vários affairs aí, só que um vingou desde o final do ano passado, que é o Ronan. E agora ela resolveu fazer uma viagem com as migs dela pro México, foi fotografada por paparazzi e tudo mais, só que aí nessas fotos aí de amigas para sempre, tem uma pessoinha que apareceu ao fundo em uma delas, em alguns vídeos. Apareceu não acidentalmente, né? Porque as migs da Anitta deixaram vazar, que foi o próprio Ronan. Então o Ronan acompanhou a Anitta nessa viagem ao México. Então o relacionamento cada Galdino, que vez não mais perde sério, tempo. cada vez... Chipando, hein, Gal? O Gal chipou agora. Tá todo mundo torcendo por esse casal também, né? Tá todo mundo torcendo por esse casal. Mas enfim, é bom que a Anitta tá feliz também, né? Já superou o fim do casamento, que a gente sabe que divórcio não é uma coisa fácil, né, meu bem? Mas foi tipo... Ah, mas ontem, né? é que eu acho que esses jovens, essa juventude... Ai, que bonitinho você falando assim. Esses jovens aí... Não, se essa frase sair da minha boca, tudo bem, tá aí até eu olho valendo, pra mas cara daquela da sua, piriguete Gabi. que tá ali no estúdio também, ó. Esses jovens têm o dom de superar, gente, essas coisas, assim, de uma É assim, facilidade. Não é só superar, né? Acho que superar... Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. É vontade de se prender de novo num lance, sabe? Acho que tem Não, esse não. fator, né? Então a gente precisa... Ou em alguns lances, né? Exatamente. Tem gente que gosta de mais do que um, né, meu bem? Vamos lá.